meus amigos, meu nome é Mário Renó, sou professor do curso de especialização de ortopedia e traumatologia veterinária. Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui hoje, podendo abordar sobre um tema, para mim, excepcional, um tema extremamente importante, né, que é a importância da alimentação na doença articular degenerativa. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade da Purina por poder estar como parceiro aí, falando um pouco da importância que a gente tem, né, da parte alimentar sobre a saúde dos nossos pets, não só pensando na parte articular, mas no seu conceito geral, né, o quanto a alimentação interfere diretamente na saúde dos nossos animais. Então, vamos lá, vou começar a falar para vocês sobre a importância, primeiro, de sabermos o quanto nós temos de animais em nosso país. Por quê? Porque eu quero falar para vocês de uma doença articular degenerativa, que é considerada hoje uma das doenças que a gente mais atende na clínica de pequenos, e se a gente for falar de animais idosos, é a que a gente mais tem que ter atenção. Por quê? Porque cresce cada dia vez mais a idade dos nossos pacientes. Então, se a gente não souber o que reserva, né, a saúde desse paciente idoso, como que a gente vai poder cuidar e dar uma assistência maior? Então, o nosso país, hoje, é considerado o segundo país, a segunda maior população de pets no mundo. Então, imagine, se a gente tem a segunda maior população e uma população que está envelhecendo, uma população em que os pacientes estão ficando velhinhos, o quanto a gente precisa saber como lidar com essas situações. Então, hoje a gente tem dados aí da Ambipet, de 54,2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves e 23,9 milhões de gatos. Então, se a gente observar, é amplo, é vasto o número de animais que a gente tem no nosso território, né? Eu selecionei alguns artigos aqui, algumas propagandas, algumas informações que eu achei extremamente importante para passar para vocês, né? Essa primeira aqui, a gente viu que está descrevendo aqui para a gente que quase 2/3 das casas brasileiras tem pelo menos um pet e o cão é mais comum. E aí eu vou um pouco mais longe, né? O cão está envelhecendo, está vivendo mais. Então, nós temos vários gatos, mas temos mais cães e os cães estão vivendo mais. Então, aqui uma reportagem da Revista Veterinária, né, um portal que sempre tem muita informação interessante para a gente, ele fala que cães e gatos estão vivendo mais. E isso a gente está vendo no nosso cotidiano. Aqui na Folha de São Paulo, a expectativa de vida de cães e gatos dobrou nos últimos 30 anos. Então, olha o quanto é importante a gente saber lidar com a fase senil dos nossos pacientes. E aí, por que está, então, aumentando o número de idosos? Por que a doença articular degenerativa é uma doença cada vez mais comum no nosso meio? Porque a gente está tendo cada vez mais locais adequados, locais apropriados, especializados para poder atender e dar qualidade para o nosso paciente. Então, temos aí clínicas, né, com grandes equipamentos, com um corpo clínico maravilhoso, um corpo clínico especializado. A gente tem alimentação adequada para os nossos animais. Então, hoje tem alimentação para raças específicas, para doenças específicas. Então, isso vem aumentando e muito a sobrevida dos animais, tá? E aí, quando a gente coloca na balança para ver como é que é o número desse atendimento na clínica veterinária, que cada dia mais tem mais, né, participação na saúde dos pacientes, a gente tem aí, eu achei super interessante esse trabalho, que é um trabalho que eu peguei na Universidade de São Paulo, né? É um apanhado de dados de 2010 a 2020 que mostra como que é a incidência de atendimentos na Universidade de São Paulo nesse período de 10 anos. Então, quando a gente olha ali na espécie canina, né, olha quem é o primeiro colocado aí em atendimentos, sistema locomotor, tá? Segundo colocado, a gente tem a parte gênito-urinária, em terceiro colocado, empatados, pele e anexos e digestório, né? E por aí vai, cardiorrespiratório, hematopoético. Então, o primeirão colocado aí em atendimentos na USP são atendimentos com o aparelho locomotor. Aqui na Universidade Federal, onde eu fui residente, também era muito da minha rotina, eu não consegui fazer uma análise de levantamento, uma análise estatística para poder ver isso, mas também eu confirmo para vocês que o número de atendimento de aparelho locomotor é muito grande, né? Claudicação, fraturas, dificuldade de locomoção, doença articular. E olha em gatos. Em gatos, a gente tem também, primeiro colocado, 52% de atendimentos no aparelho locomotor.
Em segundo colocado, a gente tem o gênito urinário, e depois vem, né, digestório, pele anexos e cardiorrespiratório, dentre outros. Então, se a gente observar, os mais atendidos, a gente tem aqui a parte de locomotor. Então, se vocês puderem parar um pouquinho e observarem a incidência que vocês têm na clínica de vocês, vocês vão avaliar que o locomotor realmente é o que a gente mais tem acesso, né? E por que isso? Por que 75% dos meus atendimentos aqui são doenças ortopédicas? Ah, Mário, porque você é ortopedista. Não, não é. Por quê? Porque eu tenho colegas que atendem clínica geral também na minha clínica e acabam me encaminhando processos aí de doenças ortopédicas. Então, é realmente a doença mais atendida. Claro, é o que nós estamos falando aqui já bastante. É aumento da expectativa de vida. Então, nossos cachorrinhos, nossos gatinhos estão vivendo mais, estão atingindo idades mais maduras, né? E com isso também, a gente tem o quê? O tutor trazendo para dentro de casa os animaizinhos. Então, antigamente, a gente tinha o cãozinho que vivia lá na varanda, que vivia lá no sítio, na fazenda, e hoje a gente tem ele aonde? Dentro de casa, na nossa cama. E aí a gente tem que ver que a nossa casa, será que é um ambiente adequado para esse paciente conseguir viver de uma forma a não desenvolver algum problema secundário ao piso escorregadio, a subir e descer escadas o tempo inteiro, a subir e descer da cama, né? Traumas constantes, alimentar de petiscos, ganhar ali uma carninha, alguma coisa diferente no jantar. Então, esse trazer os animaizinhos para dentro de casa vem nos mostrando que aumentou também o número de doenças relacionadas à parte ortopédica. E falo para vocês, correlacionado principalmente ao tipo de piso e a tudo isso que nós já falamos. É claro que também depende muito da genética desse paciente, então eles estão vivendo mais, têm mais doença ortopédica. E como estão vivendo mais, estão demonstrando mais, estão passando mais esses genes ligados a doenças articulares, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui, né? Doença da displasia coxofemoral, luxação de patela, então, todas elas ligadas a uma hereditariedade, tá? Algumas outras são caracterizadas por alterações de crescimento. Olha aí a dieta já entrando na minha informação importante aqui. Né? Pacientes que, quando jovens, são hiperalimentados, são tratados com suplementos desnecessariamente, aminoácidos, proteínas, ou seja, são bombados. Né? Então, o quanto a alimentação é importante, já comecem a gravar isso na cabeça de vocês. No filhotinho. Então, eu tenho hoje uma vasta gama de alimentos para aquele meu filhote crescer saudável, crescer de uma forma em que vai diminuir as chances de trazer problemas futuros. Então, eu tenho aqui uma imagem de 2 cães da mesma raça. É claro que o da esquerda não é tão puro, se vocês olharem, né? Um pouquinho Golden Lata, mas a gente vê que ambos têm 11 meses de idade. E se eu esperasse aí de um vira-lata, ele teria que ser até maior. Então, você vê que são cães da mesma idade com portes completamente diferentes. Mas um está comendo uma ração de baixa qualidade, enquanto o outro está comendo uma ração de excelente qualidade. Hoje é um problema muito sério também a obesidade, creio eu que todos vocês né? Participam disso aí e tem isso aí no dia a dia de vocês. Se não tem dentro de casa, né? Se não tem aquele cachorrinho, aquele gatinho obeso, porque vocês ou a avó, o vô, acabam cedendo um alimento aí calórico, então a obesidade também é um item que leva ao aumento da incidência dessa doença em nosso meio. É claro que se a gente pensar, o sobrepeso, aonde que ele está forçando mais? Nas articulações, né? Ali no joelho, no cotovelo. Então eu tenho que lembrar que a alimentação inadequada pode levar o meu paciente à obesidade. Não é só o meu paciente que come uma comida caseira ou uma alimentação de baixa qualidade. É também usar rações que não são para aquele problema de uma forma inadequada. Tá? Então, para a gente começar a falar, então, das nossas doenças articulares degenerativas, as famosas osteoartrites, eu trago para vocês o conceito, porque muita gente não sabe ainda, né? Fiquei com conceito artrite, artrose, osteoartrite. Então, o que é a osteoartrite, gente? A osteoartrite é a doença das articulações caracterizada pela degeneração, destruição de cartilagens associada a alterações de estruturas vizinhas. Então, não é só a cartilagem que vai estragar. Eu tenho ali que vai estragar também meniscos, ligamentos, cápsulas articulares,
o líquido sinovial sofre alteração. Então, a osteoartrite é o conjunto, não é só a cartilagem que sofre um defeito, tá? E como eu falei para vocês, é a maior causa de doença que leva à dor crônica em cães e gatos. A maior que leva à dor crônica. Então, olha a importância dessa doença que a gente está falando hoje. Tá? E ela, além disso, é um processo que ele não ataca e você resolve. É um processo degenerativo, lento, progressivo, devagar. Aquela cartilagem, aquele tendão, aquele ligamento, aquela cápsula vai sofrendo danos pequenos ali, ó, com o passar do tempo. E quando você assusta, já chega num quadro que eu não consigo mais resolver. Então, nós vamos ver o quanto é importante a gente já começar a pensar nessa tal de idade lá no filhotinho, porque a gente já não pensa, né? O filhotinho, quem é ele para ter aí uma artrose, uma osteoartrite? Então, nós vamos mudar um pouco esse pensamento. E como que acontece essa osteoartrite, essa degeneração da cartilagem? Ela acontece principalmente por um processo de depressão de glicosaminoglicanos, tá? São estruturas que formam estruturas da cartilagem. Então, é a matriz da cartilagem que vai sofrendo depressão, ou seja, vai sofrendo lesões constantes. E do colágeno também, que a gente tem ali, que dá a elasticidade, resistência à nossa cartilagem e ligamentos, tá? Então, essas lesões, elas vão acontecendo com o tempo e expor uma estrutura importantíssima que quem é? O osso subcondral. Então, o próprio nome diz que subcondral, abaixo da cartilagem, eu tenho aquele osso que vai sofrer lesões no futuro. E a cartilagem não é inervada, não é vascularizada. Eu recebo isso de outros órgãos e o osso subcondral exposto, eu tenho exposição ali da sensibilidade. É onde o paciente começa a sentir dor. Tá? Então, quando eu tenho uma depressão, uma destruição daquela cartilagem, o organismo pensa assim, putz, eu tenho que formar mais cartilagem, eu tenho que espessar a minha cartilagem, eu não tenho cartilagem, mas então eu vou aumentar o tamanho dela, eu vou aumentar a minha superfície de contato para não deixar esse meu paciente ter um desgaste excessivo. E aí ele age contra ele mesmo. Por quê? Porque ele cria os osteófitos, os entesófitos. Todo mundo sabe que são osteófitos, né? Quem não lembra, são aquelas formações ósseas ali dentro da articulação, né? Ou na região periarticular, que são calcificações. Eu costumo dizer para os meus alunos que são espinhos de ossos dentro da articulação. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque o paciente, em vez de ter uma melhora, ele acaba piorando o quadro. E quando eu tenho a formação dessa calcificação, dessa formação aí de ossinhos, o meu tendão também começa... Opa, peraí! Eu também preciso, então, engrossar, eu preciso aumentar a minha espessura, eu preciso me calcificar para melhorar a minha resistência. E ele começa a endurecer, formando os entesófitos, que nada mais é do que um osteófito no tendão e ligamento. E com isso, o que acontece? O processo inflamatório vai se estendendo e o meu líquido sinovial, que tinha que estar lubrificando, ele começa a perder qualidade. Ele começa também a sofrer uma inflamação. Quem nunca ouviu falar em sinovite, né? Uma inflamação da cápsula articular, o líquido sinovial começa a se tornar de qualidade ruim. Então, ele leva a uma baixa lubrificação, e aí, com a carga mecânica, eu não tenho mais aquele óleo no motor. A minha lubrificação é muito pequena, é quase que seca. E aquela cartilagem que era linda, aquela cartilagem que era lisa, começa a tornar-se uma cartilagem cheia de erosões. Lembra que eu falei que começa a sofrer degeneração contínua e vai demonstrar quem para mim? Ali, ó, osso exposto ou aquele osso subcondral. E meu paciente começa a sentir muita dor, tá? Então, quais são os fatores que irão levar a essa osteoartrite? O número 1, idade. Falamos aí desde o início, quanto os nossos pacientes estão vivendo muito. Os velhinhos estão fazendo muito parte da nossa vida, né? Então, mais de 50% dos casos de osteoartrites são constatadas em cães com idades entre 8 e 13 anos. E eu posso dizer para vocês hoje que isso tem caído. Eu tenho pegado aí por volta de 5 anos, 6 anos. Então, a gente vem crescendo cada vez mais o número de pacientes jovens com osteoartrite, tá?
Várias doenças nessa faixa etária iniciam-se quando o cão ainda é jovem. Então, olha para vocês verem, é para vocês entenderem. Aquele cão que tem 8, 10, 12 anos, que tem uma doença degenerativa, ela não começou naquele momento. Ela começou lá atrás, lá com seus 6 a 8 meses de idade. Então, aquele paciente que é deixado de lado, não tem muita preocupação, a filhote, está com gás total, felizão, a gente vê que tem problemas que vão começar ali. E os principais, eu classifico aqui para vocês, é a fragmentação do processo coronoide medial, é a osteocondrite dissecante do côndilo humeral e a não união do processo incônio, que vai levar o nosso paciente, filhotinho, a ter uma incongruência que vai levar a um desgaste articular futuro. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, além da idade, sexo também é importante. Geralmente a osteoartrite ela está muito envolvida com animais que têm maior prevalência daquela doença. E a maioria das doenças que têm a prevalência alta, elas têm essa prevalência alta no macho, tá? Por quê, gente? Vamos pensar. O macho tem a cabeça mais robusta, o tronco mais robusto, muito mais atividade. Então, acaba que eles têm maior predisposição devido sobrecarga daquelas articulações, tá? Falando em sobrecarga, entra para a gente o porte, o peso. Lógico, tem alguns trabalhos que falam que ainda é duvidosa a ação do peso sobre a osteoartrite ou osteoartrose. Né? Eu não, eu acredito muito que sim, o peso ele é capaz de causar danos e danos muito grandes. Né? E tem literatura que fala para a gente que 45% a 50% dos cães com osteoartrose pertencem às raças de grande porte. Então, se vocês observarem, os grandões pesados são os que mais são acometidos. Mas hoje em dia, os pequenininhos também estão apresentando, tá? Uma média de 28% a 30%. Então, não é porque ele é pequeno que ele não vai desenvolver uma doença articular degenerativa. Mas o peso dele tem interferência direta e as associações de ambiente, genética, alimentação, como eu falei para vocês. Então, o que a superalimentação tem feito, né? Eu coloquei aqui que em cães a obesidade e a sobrealimentação, a superalimentação, tem muito sido associadas com o aparecimento de patologias desse fórum, particularmente a displasia coxofemoral, que é a mais comum no nosso meio. É claro, gente, que se a gente pensar, você tem um carro que se os pneus não estiverem bem cheios, ele vai achatar, ele vai trabalhar com mais dificuldade e vai desgastar. O meu cão, que tem um peso muito acima do que é aceitável, em cima de um esqueleto que não suporta tanto aquele peso, ele vai ter uma compressão das articulações, é uma suspensão de um carro que começa a amassar. Então, essa compressão, esse estresse mecânico, leva à liberação de algumas substâncias inflamatórias no organismo, principalmente as interleucinas, o óxido nítrico, tá? Que vai levar ao quê? Apoptose de condrócitos. Lembra que é apoptose? Morte programada. Começa a matar programadamente os meus condrócitos, células da cartilagem. Leva a catabolismo na articulação e o quê? Degenera a matriz. Desgaste da matriz cartilaginosa, expondo o osso subcondral, igual eu mostrei naqueles slides anteriores. Tá? Então, o quanto peso, sim, é extremamente importante pela compressão. O trauma osteoarticular, então aquele paciente que não é um trauma só caseiro, gente, que pula da cama, pula do sofá, sobe escada, desce escada, mas o trauma causado por nós veterinários, né, por nós cirurgiões. Então eu vou lá e faço uma cirurgia articular, por exemplo, uma cirurgia que a gente chama de TPLO, que é uma cirurgia usada naqueles cães com insuficiência do ligamento cruzado, ou a ruptura do ligamento cruzado. Essa técnica, assim como todas as técnicas que entram na articulação, como fabelo tibial, luxação de patela, fraturas, eu terei um desgaste progressivo. Então, uma articulação, uma vez aberta, ela vai sofrer processos degenerativos crônicos. Devagar, mas vai acontecer. Então, a gente mesmo pode causar isso, tá bom? Então, a doença articular degenerativa, ela pode ser classificada em dois tópicos, em primária e em secundária. Primária é aquela que acontece devido a fator desconhecido. Geralmente o quê? Envelhecimento. O paciente vai ficando velhinho, vai escorregando, então vai desgastando ela naturalmente.
Então, é primária. A secundária é aquela que vem uma outra doença levando à doença degenerativa da articulação. Por exemplo, uma luxação de patela. A patela sai do lugar e desgasta o osso, levando à doença articular degenerativa. A displasia coxofemoral, que nós vamos falar daqui a pouco, que é uma incongruência causando dor. A osteocondrite, a displasia de cotovelo, fraturas, luxações, ossos tortos, né, que a gente chama de alinhamento incorreto. Então, tudo isso leva a uma osteoartrite secundária. Então, a primária é aquela que aparece do nada, né, do nada que a gente fala o peso, idade, e a segunda é ter uma doença de base levando a isso. As articulações principais que a gente tem o acometimento são as articulações escápulo-humeral, húmero rádio-ulnar, que é o cotovelo, e rádio-cárpica, que é o punho. E no membro pélvico, a gente tem a articulação coxofemoral, cabeça do fêmur acetábulo, tibio-társica, tornozelo, e fêmuro tíbio patelar, joelhão. Então, se a gente observar aí, são nos membros que são acometidos principalmente e que aparecem as doenças articulares degenerativas. As doenças principais, vamos falar rapidinho sobre elas aqui para a gente poder entender o quanto é importante a gente cuidar desse paciente lá na sua infância. Osteocondrite dissecante, displasia de cotovelo, doença do ligamento cruzado cranial, luxação de patela e displasia coxofemoral. Basicamente, essas doenças são as mais comuns no atendimento da parte de traumatologia e doenças que levarão, com toda certeza, à destruição articular. Tá? Então, a osteocondrite ou osteocondrose é aquela doencinha que acomete quem? O filhotinho. Lembra que eu falei? Olha aqui, ó, animais jovens, cães entre 4 a 8 meses de idade, na sua fase de desenvolvimento. Eu tenho um distúrbio de ossificação endocondral, ou seja, o que é isso, Mário? Tem um atraso na ossificação e a cartilagem começa a falar, opa, tá demorando a formar osso, deixa eu começar a espessar aqui para eu ocupar aquele espaço que o osso tinha que estar ocupando. E aí a cartilagem não tem a resistência de um osso. O paciente cresce, fica batendo aquela articulação mais proximal naquela cartilagem que cresceu e desgasta, levando a uma degeneração, tá? Então, se a gente pensar, opa, então, já estou falando em compressão, é mais comum em pacientes de raças grandes e gigantes, tá? Os mais predispostos, labradores, golden retrievers, dog alemão, rottweiler, pastor de Bernese, pastor belga, border collie, sheepdog. Então, raças de porte grande, gigante, por sofrer mais essa compressão, tá? Como eu falei que o sexo é extremamente importante entre essas fisiopatologias, né? A gente tem aí a proporção de 3 machos para uma fêmea. Então, a cada 10 pacientes com osteocondrite, a gente tem 7 machos para 3 fêmeas, tá? Então, vamos ficar bem atento aos pacientes dessas raças que eu citei, de porte grande, e ficar de olho nos machos, e machos que principalmente foram suplementados. Então, eu coloquei aqui uma imagem, né, de uma proteína, que é exatamente porque hoje em dia eu tenho clientes que chegam e falam, eu estou dando whey protein, eu estou dando proteína para o meu paciente, para o meu cachorrinho, ou então ele vai lá na casa de ração, pô, cara, me vende uma vitamina, o cara vai e vende um aminoácido. Então, aquele paciente jovenzinho, cresceu demais, tem uma ração super bacana e come uma proteína em excesso, vai ter um crescimento explosivo e aquele osso não vai acompanhar, né? A cartilagem vai começar a sofrer desgaste. Os sinais clínicos, assim como todas as doenças ortopédicas, manqueira intermitente, claudicação, impotência funcional, às vezes não pisa, fica com a mãozinha para cima, o pezinho para cima, diminuição de amplitude de movimento. O que é isso? Um movimento aqui, ó. Então, o braço abrir total, fechar total, tá? Pode ocorrer em crepitações, barulhos na articulação, ranger, né? É o choquito. Aparece de uma hora para outra, não é aquela coisa que demora a aparecer, ela vai ali, aparece e vai desenvolvendo e piorando com o ganho de peso e o exercício, tá? Então aqui eu vou rodar um vídeo de um paciente que tem apenas 6 meses de idade e que já apresenta a osteoartrite ou a osteocondrite dissecante do cotovelo. Olha como é que ele anda com bastante dificuldade. Você vê que ele não tem um apoio completo do membro torácico. Ele vai andar, ó, ele baixa a cabecinha. Então, essa dificuldade que ele tem para poder locomover-se já está me mostrando que tem alguma coisa cometendo aquele ombrinho, ou aquele punho, ou aquele cotovelo.
Opa, é um bernés, cotovelo, ombro, um bernés é uma raça gigante, grandes chances de ser uma osteocondrite, neném, né? Então, quais são os fatores que eu falei para vocês agora de importância? Bernés, raça, neném, idade e macho. Então, fica de olho nessas informações. E no histórico, o tutor vai trazer para a gente, poxa, ele é um cãozinho que comia muita proteína, então, nossa, eu dava uma ração super, 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 super premium, associada aí com produtos de crescimento, com vitaminas, isso não é legal, tá? No exame físico, vocês vão movimentar a articulação e ver o quanto dói, e no raio-x, a gente vai ver uma imagem que mostra nada mais do que a degeneração da articulação. Lembra do desgaste da cartilagem que eu falei com vocês, ó? Então, eu tenho uma degeneração exatamente nessa área onde tem contato aqui, ó, com a articulação da escápula, e aquele paciente que é muito pesado, cresceu muito rápido, né? Ele esmaga essa região aqui, levando à morte celular daquela cartilagem e expondo o osso subcondral. Então, é essa imagem que nós vamos ver no raio-x. Não é tão fácil. Vendo? Como que eu trato? Tem gente que fala que trata de forma conservadora, tem trabalhos que fala. Eu, particularmente, não acredito no tratamento conservativo, tá, gente? Que fala de você deixar o paciente em restrição de espaço, não pode brincar, correr, fazer nada. Dá anti-inflamatório, já nenenzinho, putz. E dieta com baixa caloria e cálcio para não crescer tanto e condroprotetores. Então, só no tratamento conservador você já vê que entra a importância de condroprotetor e dieta. Mas, se a doença já está instalada, infelizmente eu tenho que já evoluir para um tratamento cirúrgico. De que forma? Eu vou abrir aquela articulação, ver aquela estruturinha que eu mostrei para vocês desgastada e tirar aquele machucadinho, aquela tampinha, fazer uma curetagem, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, o flap solto é esse pedacinho aqui, ó, que é aquela coisa pretinha que a gente vê no raio-x. Então, eu vou tirar esse fragmento e vou raspar, vou curetar essa região, promovendo o surgimento de uma nova cartilagem, não mais uma cartilagem rica e hialina, mas uma fibrocartilagem mesmo para proteger. Então, lembre-se da osteocondrite dissecante. A outra, muitíssimo importante, e que todo mundo fica focado que no velhinho, coitado daquele labrador de 10 anos, ele tem displasia de cotovelo. Mas ninguém foi de pensar, coitado, por que eu não olhei lá atrás o que está acontecendo? Né? O que é displasia, gente? É uma incongruência, uma má formação entre duas estruturas. Então, é igual a minha engrenagem aqui, que está faltando o dentinho. Então, eu tenho uma incongruência entre a articulação do húmero com o rádio e a ulna. Então, a gente tem ali uma irregularidade, tá? Que vai causar um desgaste. Então, tá irregular, vai desgastar. E essa doença, ela é mais comum no adulto e no velhinho, porque isso foi desgastando com o tempo. E lá na frente, aquele problema que aconteceu no filhote, que vai demonstrar para mim uma capacidade de causar lesões, de causar dores. Mais uma vez, quem que são os grandes acometidos? Raças grandes e gigantes, todas aquelas que eu falei para vocês. E é muito comum no Rottweiler, pastor alemão, Golden Retriever e Labrador, tá? E o que é essa incongruência? Quando eu falo displasia, é interessante também vocês lembrarem que displasia não é uma doença única. Displasia é incongruência. Mas o que leva a essa incongruência? Aquelas doenças que eu falei para vocês lá atrás que acometem filhotinhos. Não união do processo ancônio, fragmentação do processo coronoide e osteocondrite dissecante. Então, para quem não lembra na anatomia, a não união do processo ancônio é essa pontinha aqui, ó, o paciente soltar essa pontinha porque cresceu demais, forçou a articulação, ou uma osteocondrite, cresceu demais, está sobrecarregando esse côndilo, e uma fragmentação do processo coronoide, que nada mais é fragmentação, quebra daquele processo, também por sobrecarga, alimentação inadequada na infância, cuidados inadequados na infância. Como diagnosticar? Exame físico, botar o bichinho para andar, bota ele para andar para frente, para trás, de costa, de lado, rodar, para eu ver como que ele apoia no membro torácico. Botar minha mão no membro, fazer flexão, extensão, abduzir, aduzir, movimentar o membro, sempre sentindo-se a crepitação, porque se tiver incongruência, pessoal, a gente não vai ter aquele encaixe que acontecia, né? Então vai estar batendo, não está engatando a minha engrenagem.
Tenho ali sintomas clínicos relacionados com aquela suspeita. Fiz um raio-x, me demonstrou uma suspeita muito grande, eu vou fazer uma tomografia, tá? Então, tá aí o raio-x. Para a gente entender, aqui é uma congruência. Então, olha a cabeça do rádio com o processo coronoide aqui, ó. Ele tem que formar essa semilunar aqui, ó. Se vocês observarem nesse outro paciente, olha onde está o coronoide, olha onde está a cabeça do rádio. Eu tenho um degrau. Então, esse aqui é um paciente já idoso, adulto, que esse degrau foi se formando com o tempo. O meu paciente jovenzinho, o degrau era pequenininho. Aquele buraco na rodovia que está chovendo e cada dia ele aprofunda mais. Então, eu tinha que ter pensado lá atrás, tá? A outra doença que eu falei para vocês, a não união do processo ancônio, ao diagnóstico, ó, o raio-x ela aparece exatamente com uma não união, ó, ele não está unido. Isso aqui já é no paciente jovem. Se você não conseguir visualizar isso, com o tempo aquilo é a pedrinha no sapato, vai desgastando e meu paciente não consegue andar perfeitamente quando se tornasse adulto, tá? Osteocondrite dissecante do côndilo humeral, que é aquele buraquinho, esse machucadinho aqui. Por isso que eu tenho que saber fazer um bom exame clínico, para na hora do raio-x eu ter uma noção se isso aqui vai aparecer, né? E a fragmentação do processo coronoide, que é esse pedacinho aqui, ó, que é aquele, vamos voltar lá na anatomia, que é aquela pontinha que tem do meu ossinho, ó, o coronoide é essa pontinha, que no raio-x quase nunca a gente vai conseguir ver. Eu vou ter que pedir uma tomografia. Então, se vocês observarem, está aqui o húmero, aqui o rádio, a una e o pedacinho lá solto do coronoide dentro da articulação. Então, olha o quanto isso vai prejudicar o meu paciente lá na frente. É você andar 100 quilômetros com um sapato e uma pedra lá dentro. E aí, o que esse paciente vai demonstrar para mim quando jovenzinho? Ele vai me demonstrar alterações de desvio de apoio. Olha a imagem desse labrador, né, como que ele estica, ele hiperestende o membro pélvico esquerdo e joga a cabeça para o lado direito. Ele tira o peso do seu eixo central, ele joga para o lado para aliviar a carga nesse membro, tá? Ele já é jovem e já tem dificuldade para locomover, está rebolando demais, o membro torácico está ficando um pouco mais elevado, uma marcha estranha, joga os membros para um lado e para o outro, começa a observar como que ele anda, observa a marcha desse paciente jovem. E os adultos? Os adultos eu começo a já ter uma claudicação, uma manqueira contínua, ela não para, é toda hora, porque não tem congruência, a pedra dentro do sapato está doendo, e o músculo, que já não tem mais apoio, igual no meu labradorzinho preto, começa a atrofiar, já não tem força, e o músculo não tem força, começa a ter dor para caminhar. Começa a ter elevação do membro, impotência funcional, começa a jogar o peso para o lado. Quando a gente está com o joelho doendo, a gente não começa a pisar mais para um lado do que para o outro. Então, ele começa a jogar o apoio para um lado ou para o outro, tá? Começa a jogar o apoio lá para trás. O problema é na frente, joga lá para trás. Quem que vai aparecer? Displasia, luxação de patela. Então, começa a aparecer outros problemas secundários, vira uma bola de neve. Tá? E aquela articulação que tinha uma capacidade grande de flexão e extensão, que a gente chama de amplitude de movimento, eu não consigo mais ter aquele movimento. Ele fica travado, ele fica duro, tá? Então, olha esse paciente, como é que ele manca, ó, do membro torácico. Ó, membro torácico, tá? É uma marcha estranha. A gente, quando leigo, a gente não consegue ver isso com uma facilidade. Então, vamos ver de novo. Presta atenção na cabeça dele na hora que ele pisa. Ele joga a cabeça para baixo, mostrando que ele está tendo uma falha daquele membro. Então, joga para baixo e levanta. Na hora que ele levanta a cabeça, ele está puxando o membro que está cometido para cima, ó. Então, isso não é uma marcha bonitinha. É mancar, gente. E aí, um paciente grande, jovem, estabanadão, né, bagunceirão, você acha que está bonitinho, que é uma marchazinha. E não é. O bicho está tendo dor, já leva para o veterinário, já faz uma avaliação, já orienta o tutor quando foi vacinar, que aquela é uma raça que pode ter problemas articulares, para ele ter uma certa frequência de avaliação do nosso serviço, tá? Então, como que eu vou tratar essa displasia de cotovelo? Quando o paciente já está idoso, adulto ou idoso,
já não dá para fazer muita coisa. Eu tenho que pegar essa doença lá atrás, lá no crescimento dele, tratamento precoce. Então, diagnóstico precoce. Lembra, então, não união do processo Fanconi, osteocondrite dissecante e fragmentação do coronoide, lembra que são pedacinhos que estão soltos, pedrinhas no sapato? Tem que tirar essas pedrinhas de lá. Então, cirurgicamente, a gente tira, a pedrinha para de arrebentar a articulação, desgastar, e eu diminuo a área de compressão, o atrito. Vai evitar a doença lá no futuro? Não, mas eu vou minimizar o grau de desgaste, eu vou diminuir a velocidade de desgaste, tá bom? Então, começa a olhar lá atrás. Controle de peso rigoroso. Não dá para deixar o paciente obeso. Hoje tem um tanto de maneiras da gente evitar isso. Existem rações específicas para tudo, né? Condroprotetores, importantíssimo, condroitina, sulfato de glicosamina, colágeno, interessantíssimo porque hoje já tem isso introduzido na dieta, rações com condroitina, né? Rações com ômega, que são importantes, nós vamos falar isso daqui a pouco. Então, olha como que lá no início da vida é importante eu controlar a alimentação e uma alimentação adequada, controlar o peso e botar meu paciente para fazer exercício, para brincar e tomar muito cuidado com a casinha que a gente está colocando esse paciente, né? Piso escorregadio, escadas excessivas. Então, as manifestações dessa doença articular, dessa displasia de cotovelo, vai levar em quê? Em desgaste articular. Então, independente do que eu vou fazer agora, a articulação dele vai sambar. Eu vou tentar o quê? Dar um pouquinho de qualidade de vida sem forçar essa articulação, tá bom? Outra doença muitíssimo importante e de muita incidência na clínica de pequenos animais, displasia coxofemoral, a grande, a famosa, né? Como eu já falei para o cotovelo, displasia é uma má formação. O que é uma má formação? A cabeça do fêmur não encaixa no acetábulo. Então, eu tenho aqui, ó, tinha que estar encaixadinho, não está encaixado, está desgastando, está machucando. Então, é aquela tomada que você tenta incorporá-la e ela não entra, tá? E é uma doença que tem dois segmentos, o genético e o segmento adquirida. Então, a origem genética, ela é poligênica. Então, olha que doencinha danada. São vários genes que podem causar e não apenas um. Então, a probabilidade é grande. Quantitativa, o que é isso? Se o papai tem, a mamãe tem, o filhote vai ter. Se o vô, a avó, o pai, a mãe, é aí que o filhote vai ter mesmo. Então, quanto mais parentes envolvidos, maior a chance daquele ser que vai nascer lá na frente ter, tá? E de média a alta herdabilidade. Hoje eu considero como alta. Então, o que é herdabilidade? Capacidade de passar. Então, a chance dos meus pacientes passarem aquela doença é muito grande. Isso, então, ele nasce com aquele problema que irá se desenvolver com o passar do tempo. Então, é hereditário, tá, gente? Não é congênito. Eu vejo muita gente falando que é congênita. Congênita já nasce com aquilo. Esse não, é hereditário. Ele nasce com gene que vai desenvolver com o tempo. Então, o neném não nasce com o olho azulão, ele nasce meio cinza e vai ficando azul, tá bom? Então, isso é hereditário. E com a forma adquirida surgindo muito no nosso meio, se o paciente tem carga genética, aí é que ele vai desenvolver mesmo. E o que é a forma adquirida? Ambiente errado, já falei, piso escorregadio, escada pra caramba, pular e subir do sofá, da cama. Alimentação inadequada, putz, isso é muito comum. E traumas constantes, né? Ficar subindo e descendo escada. Os fatores predisponentes são, mais uma vez, cães em desenvolvimento, em crescimento. Então, cães de raças grandes são mais acometidas. Cães submetidos a dietas ricas em energia, proteína, cálcio e fósforo. Então, rações ricas demais para determinada área do tempo, da vida daquele cão, que não era para ser. Então, é um paciente filhote comendo uma ração de adulto, ou é um filhote comendo ração de gato, tá? Suplementado com produtos de forma desnecessária. Então, os campeões das raças grandes de displasia coxofemoral são o pastor alemão, o Rottweiler, o Golden Retriever, o Akita, Labrador, Dog alemão, Fila brasileiro, São Bernardo, Border Collie, American Bully e Bernese. Não que só esses apresentam, tá, gente? São os mais comuns. A cada 10 pacientes com displasia coxofemoral, a probabilidade dessa galera aí tá no meio é 9,9.
mas devemos tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado com as raças pequenas também. Não são tão comuns igual em raças gigantes, mas está cada vez mais comum a displasia coxofemoral em animais de pequeno porte. Tá? Dentre eles, os mais importantes que eu atendo praticamente todos os dias com o problema: Pugs, Shih Tzu, Bulldog francês, Bulldog inglês e Yorkshire, tá? E os gatinhos. Então, cuidado, porque os felinos também estão desenvolvendo, principalmente os das raças Maine Coons, tá? Então, o meu Yorkinho tá claudicando, é patela, não, é bobagem. Não, procure, pesquise a articulação. Há na sua anamnese aquela necessidade de o que ele come, qual ração ele come, qual a qualidade dessa ração. Então, fiquem atentos a cães de pequeno porte também e gatos. O que é, então, essa incongruência que o Mário está falando o tempo inteiro? Renol, o que é essa incongruência? Está aqui lindo e bem descritivo para vocês. Ó. É uma área que deveria ter um contato íntimo, tá? Com um pequeno espaço do acetábulo, que está nesse amarelo, e a cabeça do fêmur em contato, que não tem mais aquele contato suficiente que eu precisaria ter. Então, essa incongruência, o meu paciente começa a ter uma instabilidade. Aquele cabeça do fêmur começa a ficar desordenado ali dentro. Então, olha um paciente normal, vamos dizer que ele tem 40 quilos, está sendo distribuído nas cabeças do fêmur e lá no membro torácico. 60% em membro torácico, 40% em membro pélvico. Olha aqui, distribuiu a carga que está ali atrás. Se ele tem uma incongruência, eu tenho só esse pouquinho de osso segurando toda aquela carga. Então, ela não dispersa. Então, aqui são vetores. Um vetor muito maior nessa região. Por isso, vocês vão ver o desgaste da cabeça do fêmur. Então, olha aí nessa imagem, nesse vídeo, como que a minha incongruência, ó, a minha instabilidade, leva a uma movimentação excessiva, começa a ter consumo, desgaste da cartilagem, aumenta ainda mais o movimento articular, então aquela cabeça do fêmur fica mais solta ainda, e aquele paciente começa a fazer o quê? Aumentar a espessura do osso, lembra? Aumentar a superfície de contato. O que faz? Comprime a cápsula e leva a uma sinovite, uma inflamação da cápsula, que vai doer pra caramba. E essa instabilidade, então, vai levar a uma perda de elasticidade da cartilagem, fissuras, lesões levando à exposição do osso subcondral, inflamação do líquido sinovial e da cápsula, sinovite, doença articular degenerativa e dor pro resto da vida. Olha a importância de saber a qualidade que essa articulação tem que se encontrar. Então, aquele meu paciente que manca, que tem dificuldade de locomoção, eu preciso radiografar e ver como que está essa articulação, se ela está lisa, congruente, ou se ela está irregular e incongruente. O meu paciente vai ter dificuldade para saltar, dificuldade para subir escada, começa a ficar mais encurvado, que a gente chama de desvio de apoio. Então, olha esse pastor alemão e olha esse, né? Começa a ter as falsas cifoses, começa a pisar de lado. Olha esse paciente para vocês verem. Olha como é que ele está sentado, joelhos fechados. Olha que sintoma clínico muito evidente para displasia. Olha o rebolar. Então, um andar muito rebolante. Joga o peso para o lado, dói. Joga para o outro, dói. Tem incoordenação. Olha, sobe escada com muita dificuldade, dando saltos. Ele não consegue praticamente fazer a flexão. Ele pula igual um coelhinho. Por quê? A cabeça do fêmur está sendo comprimida e o joelho está sofrendo sobrecarga. Então, ele não consegue flexionar. Relutância em levantar. Fica com muita dificuldade. Ele, não quero. E o tutor já chega falando pra gente, putz, Mário, ele tá com muita dificuldade para levantar. Geralmente eles relatam que é de manhã que tá acontecendo isso, tá? Então fiquem bem atentos a esses sinais clínicos e no seu exame clínico você vai fazer uma boa palpação daquela articulação, fazer um movimento de rotação dela, vai abrir ela, que é o teste de Ortolani, que tá aqui embaixo, né? Então, esse teste é forçar a cabeça do fêmur contra o acetábulo. Se esse meu paciente apresentar dor, eu vou fazer um raio-x e vou chegar no meu diagnóstico através do raio-x. E essa doença, né, ela pode ser caracterizada lá no filhotinho, com 6, 7 meses, até pacientes idosos. Depende da carga genética
depende do sobrepeso e depende do ambiente onde esse paciente está vivendo. Então, eu tenho como classificação um paciente que não tem a doença, que é chamado de normal, aquele quase normal, então tem uma doença movimentando para começar, ela já está presente, que é uma displasia já leve, já começa a desgastar mais a cabeça do fêmur, começa a querer sair ali do acetábulo, eu tenho uma displasia média, e a cabeça do fêmur já toda desgastada, desviada, incongruente, já saindo da articulação, a gente chama de luxação ou subluxação, eu tenho aquele paciente com uma displasia grave. Então, olha como que é progressivo. Tá, gente? Então, a importância que se tem em observar o paciente quando jovem. Tratamento para essa doença. Hoje em dia temos tratamentos conservativos com recuperação média, né, que é tratar com anti-inflamatório, classes variadas, cirocoxib, carprofeno, meloxicam, condroprotetores, condroitinas e glicosaminas, mais uma vez, olha a importância dos condroprotetores, rígido controle de peso, muito, tá? Através de alimentação, o fornecimento de condroprotetores já jovem pela alimentação e fisioterapia para nos auxiliar. É um paciente que já não tem mais resposta, já não consegue mais, com esse tipo de tratamento, progredir, tem que ser cirúrgico. As cirurgias a gente tem, assim, fisiodese púbica juvenil, a pectinectomia, a denervação, a ortoplastia excisional de cabeça e colo femoral, né? A antiga colocefalectomia, osteotomia dupla ou tripla de pelve e prótese total, que hoje também é muito utilizado. E uma terapia nova que está sendo utilizada, que é a utilização de células-tronco. Então, o tratamento é melhor a gente evitar o problema do que ter que tratar dessa forma, tá? Outra doença, né? Luxação de patela. Falamos, né, que nada mais é do que luxação de patela, é um deslocamento medial ou lateral, a patela vai para fora ou para dentro, ela sai do sulco, tem uma maior incidência em cães de pequeno porte, então, ao contrário da displasia, os pequenininhos sofrem mais, mas não são só eles que apresentam. Então, a maior incidência são nos pequenos, mas pode acontecer nos grandes. Está crescendo também o número de grandes pacientes apresentando a luxação de patela. 20 a 25% tem bilateral. Quando eu falo bilateral, ela luxa tanto para medial quanto para lateral. A grande maioria tem nos dois joelhos, então bilateral em membros, e 20 a 20% bilateral naquele joelho. E temos que lembrar que também tem forma congênita, passa para o filhotinho. Tá bom? Como causa essa luxação? Não se sabe o consenso, né, do que acontece na articulação. A gente sabe que o sulco está raso, mas o que fez ele ficar raso? Um osso que está girado, ou seja, uma alteração esquelética, que vem lá do filhote? Ou uma patela que já nasceu torta e está desgastando, está pisando errado? Ou é um desvio de apoio que está forçando aquela patela a desgastar mais aquele sulco? Então a gente não sabe, tá? E a gente sabe que tem que tomar muito cuidado com cirurgias de ligamento cruzado, por exemplo, que eu posso levar à luxação de patela. E o que a luxação de patela, então, tem a ver com a minha doença articular degenerativa? O que eu falei? Ela encaixa no sulco, ela desvia para um lado e para o outro. Então, a doença articular degenerativa, ela vai desenvolvendo com o tempo, que aquela patela vai roçando ali, vai desgastando e levando a uma destruição da cartilagem. Olha essa fotomicrografia, onde uma cartilagem de um paciente saudável tem uma luxação de patela medial aqui, ó. Aí ela vai saindo mais para o lado. Olha como é que já desgastou e destruiu, ulcerou a cartilagem. Voltando lá no nosso primeiro slide, exposição do osso subcondral, dor. Então, olha como que ela raspa no sulco. Ela vai para um lado, para o outro. Então, essa instabilidade leva ao quê? Desgaste cartilagíneo e exposição do osso subcondral. Dor, dor e dor. Tá? E, ó, presença de osteófitos, se vocês observarem aí, osteófitos na patela e no fêmur. Então, é um problema que começa onde? Lá no filhotinho também, e vai desencadear o problema lá no meu adulto velho. Sinais clínicos, meu paciente pode também ter claudicações intermitentes, mancar de vez em quando, morfologia alterada do membro, alteração anatômica, o membro mais varus ou valgus. Quanto mais ele vai desenvolvendo a tendência a piorar, e eu tenho o quê? Desvio de apoio. Começa a jogar o peso para frente. Então, aquele paciente que tem um problema no joelho, no quadril, vai jogar para frente e desenvolver problemas em cervical, em ombro, em cotovelo. Tá? Como que eu diagnostico? Através de exame
clínico. Tem muita gente que fala que o raio-x diagnostica. Não, o exame clínico é o soberano. O raio-x ele não vai diagnosticar, ele vai só me mostrar quais as alterações que tem naquele osso para eu poder fazer um planejamento cirúrgico. Preciso mexer na tíbia? Preciso mexer no fêmur? Não. Preciso mexer no côndilo? Preciso. Então eu vou observar no raio-x o que eu vou planejar para a minha cirurgia. Se eu preciso fazer uma osteotomia, se eu não preciso, tá? Ele não vai me mostrar se a patela está fora. No grau 3 e 4, aí sim, no 4 com certeza ela está fora, eu fecho somente esse diagnóstico. No 3 ela pode estar fora e voltar na hora que eu estiver fazendo o raio-x e me enganar. Então eu classifiquei aqui rapidinho para a gente poder falar quais são as características do grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 é aquele paciente que está caminhando, está brincando, não está fazendo nada, foi na sua clínica para vacinar, você fez um exame clínico e você, com sua mão, tirou a patela do lugar, você soltou, ela voltou. Então esse é o grau 1, ela sai forçando e volta sozinha. O grau 2 é aquele paciente que está andando, dá um gritinho, levanta a perninha, ou dá um saltinho igual um coelhinho, ou dá um coicinho para trás, né? Sem você pôr a mão. A patela sai e volta para o lugar. Então é aquele tutor que fala, ele gritou e voltou do nada a ficar bom. Ou seja, a patela saiu e voltou para o sulco, levando a essa dor. Então ela sai e volta sozinha. 3 é aquela que o paciente apresenta uma dificuldade de locomoção, já anda mais abaixadinho, o membro já começa a ficar mais tortinho, começa a desviar o peso para frente. E quando você vai fazer um exame clínico, você pega a patela, ela está fora do sulco, ela não está mais no sulco, ela está fora, eu tenho que voltar ele para o lugar, ela sai. Eu volto ela para o lugar, ela sai. Então ela está fora, eu consigo voltar. O 4 é aquela que não volta mais, ela está fora do lugar, não volta, e meu paciente já tem desvios consideráveis do osso. Aí eu vou ter que trabalhar de uma forma cirúrgica muito mais grave. Então, o paciente que tem uma doença de luxação de patela de grau 2, 3 e 4, eu tenho que fazer o alinhamento do meu membro, tá? Então, eu tenho que cortar a crista da tíbia e botar a patela no lugar. Tem que fazer um sulco, colocar ali uma cápsulazinha apertada, né? Voltar a cápsula, a gente chama de capsulectomia com embricamento dela e alinhar o meu joelho. Então, cirurgicamente, para um problema que começou lá atrás. E por último, a instabilidade ou a insuficiência do ligamento cruzado, né? Que é antigamente lá chamado de ruptura do ligamento cruzado. Temos que saber, gente, que o ligamento ele é formado por uma estrutura multifascicular. São vários fascículos. Então, ele é um conjunto de cabelinhos, que eu falo com o tutor, que cada dia vai rompendo um cabelinho. Então, a gente não tem que lavar o cabelo, a gente não tem que passar um shampoo, eu tenho que nutrir esse tendão, esse ligamento. Eu tenho que ter suplementos ali que vão auxiliar na saúde desses tendões e ligamentos. Então, por isso que a ruptura do ligamento cruzado, ela acontece de uma hora para outra, em que o tutor às vezes vai te falar assim, doutor, não tinha trauma, não tinha queda, ele estava andando. Por quê? Aquele tantão de cabelinho todo dia rompeu um cabelinho. E por que vai causar a minha doença articular degenerativa, então, após essa ruptura? Porque o meu paciente, o ligamento cruzado, ele evita o quê? O avanço cranial da tíbia e a rotação medial. Então, aquele paciente que está rompido, ele vai ficar com a tíbia avançando e rodando esse joelho, levando a um desgaste dessa articulação. Então, se a gente observar, nesse vídeo, ó, rebentou, rompeu, ó, como é que vai ficando indo para frente. E aí a minha cartilagem vai sofrendo um desgaste, um trauma constante. Evolui para uma inflamação e vai evoluir para doença articular degenerativa futura. Cuidado que antigamente só rompia em cães grandes, hoje é muito comum em cães pequenos também. Causas, como eu falei, a maior delas, degeneração contínua, envelhecimento, sobrecarga, peso, obesidade. E outros, síndrome autoimune, doenças endócrinas, hiperparatiroidismo secundário renal, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, doenças que vão lesar as fibras colágenas daquele ligamento e causar um amolecimento, um afrouxamento, onde elas vão romper. Ou um trauma, um atropelamento, uma queda. Essa instabilidade, então, gente, vai levar à doença articular degenerativa, que aquela cartilagem vai sofrendo traumas e vai formar aquilo que a gente falou, ó, osteófitos, degeneração, presença de estruturas crônicas naquele joelho. Aqui onde eu estou segurando com a pinça, ó, é a cápsula articular que tinha que estar fininha, uma parede bem fininha,
ela está super hipertrofiada. Então, olha a doença do ligamento cruzado cranial, levando à doença articular degenerativa. Quem levou à ruptura do cruzado, principalmente? Sobrepeso e uma alimentação inadequada, deficiência de algumas substâncias nessa alimentação. Sinais clínicos: claudicação, manca, tem pacientes que nem chegam a pisar, pisam na pontinha do pé, chamado impotência, chamado apoio em pinça, estala aquela articulação, quando o meu menisco está lesionado, chamando crique meniscal, e o joelho vai inchar, ter líquido, ter efusão articular. Como que eu trato? Cirurgia. Rompeu o ligamento, não tem jeito, tem que operar. Cirurgia de estabilização, tem cirurgias aí, sutura fabelo-tibial, intracapsular, que é uma técnica nova, que é um fio dentro da articulação, que é a Evolig, osteotomia corretiva, TPLO, TTA. Então tem que operar. Fazendo alguma coisa disso aí, independente da técnica, tem que resolver o problema. Resolveu? Tá resolvido? Não. Tenho que fazer meu paciente perder peso. Além disso, fisioterapia para auxiliar e trabalhar muito na prevenção, mais uma vez, falando do meu paciente lá atrás. Tá? Então, para a gente finalizar, qual foi o ponto mais em comum disso tudo que a gente falou? Uma sobrecarga excessiva da minha articulação, que é por instabilidade, ou porque nasceu errado, ou porque nasceu quebrado, ou porque está pesado demais, age sobre a cartilagem, causando pequenos danos expondo o osso subcombral e processo inflamatório que vai ficando comum na vida do meu paciente. Inflamou, para de andar, engorda, atrofia músculo, vai virando uma bola de neve. Então, a importância de eu ter uma cartilagem saudável no meu paciente adulto. Então, como que acontece isso tudo? Eu coloquei rapidamente aqui um esqueminha que ficou bem fácil de vocês entenderem. Eu tenho lá a cartilagem. A cartilagem é formada por células condrogênicas, condroblastos e condrócitos. E tem uma matriz extracelular, né? As passas dentro do bolo são as células e a massa do bolo é a matriz extracelular, formado de colágeno do tipo 2, elastina, colágeno, substância fundamental, que é ácido hialurônico, proteoglicanos e glicoproteínas. Então, olha o que forma a minha massa do bolo. E aí, eu tenho lesões crônicas dos condrócitos, lembra? Pancada na cartilagem, começa a degradar aquela matriz, aquela cartilagem, que vai começar a ter o quê? Inflamação. Na inflamação, eu tenho citocinas inflamatórias circulantes ali, interleucina 1, 6, 8, IFN e TNF, né, fator de necrose tumoral, tudo isso fazendo uma inflamação ferrada ali naquela articulação. E começa a ter o quê? Aumento de enzimas que vão degradar ainda mais a cartilagem, metaloproteases e hialuronidases, ou seja, que vão destruir proteínas e o ácido hialurônico ali daquela cartilagem, ou seja, a matriz começa a sofrer degradação. E eu coloquei ali, ó, degradação de proteinoglicanos, clivagem de ácido araquidônico e hialurônico, desculpa, que vocês vão ver que é o centro da cartilagem ali, destruição das condroitinas que tem na cartilagem e degradação do colágeno do tipo 2. Então, trauma constante ou uma doença inflamatória de outras, né, de outras causas, como eu falei, causas secundárias, essas doenças que eu falei para vocês aí anteriormente, todas elas vão levar a isso aqui, que vão levar a destruição da matriz cartilagínea. E o que eu preciso fazer, então, para resolver isso? Agora meu paciente já é velho, agora meu paciente já não tem muito suporte de cartilagem, tem como eu abrir aquilo ali e colocar uma cartilagem lá dentro? Não, eu tenho que tentar retardar o processo. Como que eu vou minimizar as chances da minha articulação sofrer lesões, né, progressivas, sofrer desgastes progressivos? A primeira alteração que eu tenho que me preocupar, que eu tenho que focar, é na parte da alimentação, principalmente correlacioná-la com o peso e com o oferecimento de substâncias importantes para essa articulação desde a fase jovem. Então, a perda de peso de pacientes que já são obesos e a prevenção da perda e a prevenção da obesidade. Então, eu vou tentar manter o meu paciente mais magro, tentar o meu paciente
estar no peso adequado para eu não ter o quê? Uma sobrecarga articular, um desgaste progressivo, né, por traumas constantes de um animal pesado. Então, se eu já tenho hoje no paciente adulto ou paciente velho uma sobrecarga de articulação por sobrepeso, eu já tenho que pensar em diminuição desse peso, né? Trabalhar com uma ração de perda de peso. Hoje a gente tem aí alimentações específicas para esse tipo de problema, né? Não é alimentar com ração light, não é alimentar com ração diet, não é alimentar com comida natural que vai emagrecer, não. São rações específicas para perda de peso. Então, são extremamente importantes. O outro fator que a gente vai falar, que na minha opinião é um dos mais importantes, né, associado ao controle de peso, é dar àquele paciente que necessita, então aquele paciente adulto, já velho, que tem doença articular degenerativa, eu tenho que oferecer suplementos para ele, condroitina, glucosamina, colágeno, ômegas, ou, para eu evitar que isso aconteça, é nessa necessidade extrema, ou minimizar essa quantidade, eu posso já pensar lá na sua fase de filhote, então lá no jovenzinho, em começar uma alimentação adequada para aquela raça, principalmente que tem uma grande chance de desenvolvimento da doença articular, como a gente falou, né, dos Goldens, Labradores, Dog alemães, Rottweilers, já começar com uma dieta apropriada, uma dieta que já ofereça parte dessa necessidade que ele tem. Então eu vou ver que a minha cartilagem ela vai sofrendo pequenos danos e eu não tenho aquele suplemento contínuo de condroitina, glucosamina, ômega, e não há necessidade, porque se você suplementar com aí um nutracêutico, um paciente que não precisa, ele vai jogar fora. E se ele precisa de X, você está dando 5X, você está jogando dinheiro fora. Então, a gente já pensa lá no filhotinho, né, em dar uma dieta adequada para ele, e como a gente está falando de doença articular degenerativa, eu vou pensar numa ração específica para a saúde articular, que hoje eu trabalho muito com a Joyce Mobility, né, que ela oferece a glucosamina na sua constituição e ômegas. Então, o ômega, ele vai ter uma ação anti-inflamatória, ele ajuda já aquela cartilagem a minimizar, a ser minimizado o processo inflamatório crônico por saltos, corridas, brincadeiras. Então, ele vai melhorar o aspecto articular. E a glucosamina, que é um precursor de estruturas que compõem a cartilagem, né? Então, a glucosamina ela é precursor de condroitina, de outras estruturas ali importantes. Então, eu já estou dando para o meu paciente um nutriente que ele vai usar para formar na sua cartilagem estruturas importantes. Então, hoje, o que a gente preza muito nessa parte articular do filhotinho é principalmente uma alimentação balanceada, onde a gente possa ter, né, o oferecimento dessa glucosamina em concentrações adequadas para esse paciente ter uma longevidade. Ele não vai evitar a doença, mas ele vai minimizar e muito a doença articular degenerativa futura. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar com uma dieta específica para aquele paciente. Então, pessoal, quando a gente vai falar em composições de nutrientes na alimentação, naquele paciente jovem que eu não vou suplementá-lo, né, com fármacos, eu vou tentar oferecer de forma natural para ele na alimentação, eu vou falar para vocês da condroitina e glucosamina, o quanto é importante isso para a gente. E a glucosamina, pessoal, ela é uma precursora da condroitina. Então, aquele meu paciente, ele vai metabolizar essa glucosamina e vai levar a uma formação de condroitina que tem a ação de inibição de enzimas que vão desgastar a cartilagem, vão destruir a cartilagem, né, que são as hialuronidases, a catepsina, a elastase, a colagenase, a metaloproteinase, que tem aquela ação alta de função inflamatória na articulação. Então, de forma indireta, todo mundo acha que a glucosamina, que a condroitina vão ser absorvidas e jogadas direta dentro do buraco da cartilagem, né, da lesão. Não, elas agem de forma indireta. Então, eu tenho uma ação paráquina, uma ação anti-inflamatória indireta por ação dessa condroitina. Eu tenho uma síntese de proteoglicano e colágeno estimulado
por essa molécula de condroitina também, que vem de quem? Lá da glucosamina, e levando ao quê? A síntese de uma matriz de qualidade. Então, não é formar cartilagem, tá? É melhorar a qualidade daquela cartilagem que o organismo está tentando refazer. Então, não é uma mágica, então não é uma substância que vai jogar um pozinho e a cartilagem vai nascer. Não, ela está sendo ofertada para uma necessidade diária que aquele paciente tem. Então, ele brincou, correu, teve um desgaste, a minha suplementação da alimentação, ela vai oferecer aquela falta daquele componente. Então, é aquele pedreiro que está lá fazendo a casa e ele coloca lá os tijolinhos e faltou tijolo. E aí? E aí vai entrar a minha glucosamina e condroitina, que é um oferecimento desses tijolos para continuar a formação e melhorar a qualidade daquela parede, tá? Por quê? Porque essas estruturas, essas moléculas, elas compõem a matriz da cartilagem. Então, ele mantém aquela cartilagem com uma certa elasticidade, força. Então, aquele paciente que está sofrendo trauma, que a cartilagem começa a ficar fraca, quebrar, fissurar, ela perde a capacidade de suportar peso, de suportar impacto. Então, essas moléculas que são oferecidas, elas dão novamente a capacidade de suportar carga. Então, ela aumenta a força, flexibilidade e elasticidade. Então, a importância da gente suprir, né, essa necessidade. E vindo da alimentação, a gente tem lá a glucosamina numa concentração de 1.000 miligramas por quilo, ou seja, não é uma concentração elevadíssima, porque meu paciente não precisa. Ele precisa disso de quê? Na manutenção da qualidade da cartilagem articular. Então, ele já começa a ser nutrido desde pequeno para não chegar lá na frente e ter uma deficiência muito grande que eu precise suplementar. Ou ele vai minimizar a quantidade que eu vou precisar suplementar lá na frente. E a concentração de ômegas, que vai também agir com tem uma ação anti-inflamatória direta dentro da minha cápsula articular. Então, eu consigo, diminuir ou eliminar a ação de citocinas inflamatórias diretas, já evitando o quê? Aumento de metaloproteinase e hialuronidase. Então, eu já consigo quebrar isso aqui. Só que a minha cartilagem já não está aguentando mais, ela está bem degradada, ela está bem destruída. A qualidade dela é um leite que você precisa fazer um mingau e ele está ralo. Eu vou lá e vou oferecer para ele mais maisena, que seja para ele engrossar, que são os meus nutrientes, condroitina e glucosamina. Só que a condroitina, que está solta, um proteoglicano aqui, ela fica solta. Eu tenho que ter também estruturas para poder ligar elas. Então, eu vou ligá-las através de ácido hialurônico, do próprio colágeno C2, tá? Então, eu tenho que oferecer. Então, olha só, gente. A condroitina que é oferecida, como eu falei mais uma vez, ela não vai transformar em cartilagem. Ela vai ficar disponível para minha célula pegar e ligá-la e colocá-la junto de uma banda de ácido hialurônico e formar uma nova molécula de agrécano. O que é o agrécano? São várias moléculas de proteoglicanos. Então, é essa arvrinha junto com o ácido hialurônico em várias partes, Então, é um conjunto desse conjunto aqui. Então, voltando, vamos relembrar. Os glucosaminoglicanos são essas arvrinhas, tá? Os proteoglicanos. Na verdade, os proteoglicanos são essas arvrinhas. As minhas arvrinhas são formadas de condroitina, sulfato de condroitina, então tá aqui, queratam. Então eu tenho uma molécula aqui, uma pecinha inteira formada de condroitina e queratam, que são os glicosaminoglicanos aqui, que no conjunto total com a minha proteína ligadora é um proteoglicano, que junto do ácido hialurônico é um agrécano, é um conjunto de várias escovinhas. E lembra, eu preciso então de condroitina, sulfato de condroitina, para formar, para oferecer disponibilidade para o meu organismo melhorar a qualidade daquelas que ele tem ali. Tá bom? Então, para a gente finalizar, nas nossas considerações finais, o que a gente entende desse tanto de informação que eu passei para vocês?
O controle de peso do meu paciente desde filhotinho é extremamente importante para a gente minimizar o surgimento da doença articular degenerativa. Eu vou evitar? Não, gente. Infelizmente, a gente envelhece. Eu vou diminuir a velocidade de desgaste, tá? A ração é uma estratégia gigantesca na saúde das articulações. Ela oferece uma substância que está aumentando o oferecimento de suplementos para minha cartilagem falar, opa, beleza, quando você vai malhar, você não toma um whey para dentro lá, ó, a minha cartilagem, para ela melhorar a capacidade dela, ela vai tomar a condroitina, o colágeno, tá? Não vai formar uma nova, mas vai melhorar a qualidade daquela que está lá. Não espere a doença aparecer para se preocupar com ela. Pense no futuro. O filhotinho tem que ser bem cuidado lá na frente, não só falando em articulações, né, mas em tudo, em pele, alimentação, etc. A doença articular degenerativa é a principal doença do paciente idoso e deve ser sim acompanhada desde a sua fase inicial. Então, acompanhamentos desse paciente e a qualidade de vida também é necessária e possível no meu paciente geriátrico. Não é porque ele é velho que ele tem que ficar deitado, não é porque ele é velho que ele não brinca mais, não é porque ele é velho porque ele fica todo encurvadinho. O velhinho também tem que correr do jeito dele, com certas dificuldades, todo artrótico, né? Tem que brincar, tem que pegar a bolinha devagarinho. Antes ele corria, agora ele vai devagarinho, mas ele tem que pegar, ele não tem que sentir dores articulares, ele tem que ter qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Então, eu deixo para vocês o meu agradecimento, né? E deixo essa mensagem, que se você quer que algo diferença aconteça hoje, olhe para o ontem e veja o que pode mudar. Então, comece a pensar no seu paciente lá atrás, para a gente evitar problemas futuros muito grandes. E eu dei várias estratégias para vocês trabalharem aí e dar uma qualidade de vida para o seu paciente. Tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Meu Instagram está aí. É um prazer tê-los com vocês lá, tá? E espero uma nova oportunidade para a gente poder conversar e trocar um pouquinho mais de informações. Um grande abraço, obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Monize Walder, médica veterinária e representante de informação veterinária de Nestlé Purina. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de Pro Veterinary Diets JM, Joint Mobility. Uma dieta indicada para cães, adultos e filhotes, de todas as raças, para o suporte ao tratamento das doenças articulares, como a osteoartrite. Também para filhotes e cães adultos saudáveis, mas com predisposição a alterações articulares, assim como cães adultos e idosos com osteoartrite, cães com artrite reumatoide ou qualquer outra doença articular inflamatória. Ela tem como principais benefícios altos teores de ácidos graxos ômega 3 para auxiliar na redução da inflamação e da dor nas articulações, com resultados visíveis em até 10 dias e comprovação científica. Além disso, ela vem com antioxidantes e fonte natural de glicosamina para ajudar na saúde das cartilagens e uma adequada relação de proteínas e calorias para ajudar na manutenção da massa magra. No contexto de terapêutica nutricional para cães com mobilidade articular comprometida, estima-se que a mobilidade articular é inferior à ideal em até 20% dos cães adultos. A cartilagem pode sofrer modificações irreparáveis antes que seja possível identificar os primeiros sinais clínicos, como a claudicação, e por isso o diagnóstico precoce é um grande desafio. A intervenção nutricional e a manutenção do peso corporal são parte importante do controle recomendado para os cães com uma mobilidade inferior à ideal. E as intervenções na dieta demonstraram uma melhora nos sinais radiográficos de osteoartrite e na mobilidade. A osteoartrite está classificada como uma doença não inflamatória das articulações sinoviais, caracterizada pela deterioração da cartilagem articular e neoformação óssea sobre as bordas articulares. Embora seja classificada como não inflamatória, a osteoartrite pode ter um componente inflamatório importante que contribui para os sinais clínicos e para o progresso da doença. A modificação dessa inflamação pode trazer benefícios na redução das proteases, potencializando os inibidores delas, e desse modo reduzir a degradação da cartilagem. Níveis elevados de ácido graxo ômega 3, como EPA e DHA, fornecem um substrato alternativo para a ação das enzimas COX, resultando na produção de eicosanoides menos inflamatórios ou anti-inflamatórios. E isso, por sua vez, pode reduzir tanto a inflamação articular como a degradação da cartilagem. Um estudo de 14 anos de Nestlé Purina comprovou que cães alimentados para manter uma condição corporal magra mostraram uma redução na prevalência e na intensidade da osteoartrite. DHA e EPA melhoraram os biomarcadores de osteoartrite articular canina porque melhoraram consideravelmente a análise no andamento com plataformas de força em cães com osteoartrite em 10 dias.
A glicosamina e antioxidantes podem ser muito úteis na manutenção da saúde articular. Foi demonstrado clinicamente que Purina Pro Plan Veterinary Diets, JM, Joint Mobility, melhora a mobilidade e a qualidade de vida dos cães. E houve uma melhora significativa nos movimentos, conforme as observações dos tutores, onde 90% notou melhora, 87% dos veterinários relataram também melhora na qualidade de vida do cão. Proplan Veterinary Diets JM, Joint Mobility, é cuidado articular eficaz para o seu cão. Muito obrigada, Dr. Mário Renó, pela palestra. Obrigada a oportunidade, pessoal do VetSmart. Obrigada a todos pela audiência. Uma boa noite e até a próxima.